O beabá da sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 186, Materiais do Futuro explorando o micélio. E o Renato, a gente vai receber aqui o Biratã Sá, CEO da Mush, para falar do micélio e nos explicar um pouco mais desse material do futuro. Tudo bem, Biratã? Tudo bem, Renato? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo, Gustavo. Obrigado pela oportunidade. Vamos ver se eu consigo passar um pouco das ideias das coisas boas que nós estamos fazendo. Olá, Gustavo, e olá, Biratã. Bem-vindo aqui ao nosso podcast, o Beabá da Sustentabilidade. Prazer a gente estar conversando e conhecendo um pouco mais dessa tecnologia que vocês desenvolveram e que promete aí muita coisa para o futuro aqui não só do Brasil, né, mas também aí do mundo. Vou fazer uma rápida introdução aqui e a gente já chama você para as perguntas, Biratã. Vou puxar aqui, tá, Gustavo? Manda ver. Beleza. Bom, hoje a poluição por resíduos plásticos é uma das principais crises ambientais globais, com impacto crescente no Brasil e no mundo. Estima-se que apenas 9% de todo o plástico produzido no mundo foi reciclado até hoje. E no Brasil esse número é ainda menor, com apenas 1% dos plásticos sendo efetivamente reciclados. Esse material não apenas demora centenas de anos para se decompor, mas também causa efeitos devastadores nos ecossistemas marinhos e terrestres, contaminando o solo e água e impactando a saúde humana. Diante desse cenário, a busca por alternativas sustentáveis e biodegradáveis torna-se essencial para um futuro mais equilibrado e sustentável. E o micélio, que é uma parte vegetativa dos fungos, desponta como uma solução promissora por ser totalmente biodegradável e versátil, podendo ser moldado aí para substituir diversos tipos de plásticos e outros materiais. E a Mush está investindo na criação de materiais à base do micélio para aplicações em embalagens, construção civil, decorações, com vantagens significativas aí que o Biratã vai explicar para a gente como que essa solução, né, pode redefinir o uso dos materiais na nossa economia, combatendo a crise dos plásticos e dos resíduos de uma forma em geral e sendo muito promissora para nosso futuro e para a sustentabilidade. E já chamando aqui o Biratã para a primeira pergunta, acho que seria legal você nos explicar primeiro, né, melhor, eu só contextualizei bem rápido ali, o que é o micélio, né, e o que levou a Mush a focar nele como essa alternativa aos materiais. Perfeito, Renato. Olha só, micélio, né, é uma palavra diferente, né, a maioria das pessoas não conhece, eu não conhecia até pouco tempo, né, mas a turma genial que fundou a Mush, né, eles começaram a trabalhar com fungos que viram cogumelos. A gente conhece cogumelo há muito tempo, né, come cogumelo, tem o shiitake, tem o champignon, né, mas a gente come a parte superior dele, a flor do cogumelo, né. Ali embaixo da terra, a raiz do cogumelo é formada de vários filamentos. São esses conjuntos de filamentos da raiz do cogumelo que se chama micélio. E eles têm um poder agregador incrível, né? Já há muito tempo, os fungos e os cogumelos estão aqui na Terra, né? Chegaram bem antes da gente e fazem parte de todo um ecossistema de tratar os resíduos de uma floresta. Então, a turma genial que descobriu esse potencial trabalhou com a engenharia genética de alguns fungos específicos para fazer que eles cresçam só pela raiz, agregando outras coisas e formando esses novos materiais. Cara, que legal, muito interessante, né? E, assim, quais que seriam os maiores benefícios ambientais do micélio quando a gente compara ele com os materiais convencionais? Então, vamos começar exatamente pela sustentabilidade, né? Vamos começar pelo beabá da sustentabilidade.
O micélio é um material natural, é algo que existe na natureza e compõe um ciclo natural. E o que nós usamos para formar novos materiais com essa tecnologia do micélio são também coisas naturais, são subprodutos da agricultura. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma agricultura poderosa, né? É um setor econômico muito participativo da economia, mas para cada grão de milho tem uma série de subprodutos, para cada grão de arroz tem subprodutos, para o trigo tem subprodutos. Então, esses subprodutos que eventualmente são descartados, eles são usados às vezes como biomassa, mas eventualmente são descartados, nós usamos como matéria-prima que o micélio, crescendo e se alimentando neles, agrega essas partículas e forma um novo material. E aí é onde está a proposta interessante, porque esse material, além de ter vindo da natureza, se ele for levado de volta à natureza, se for enterrado, se colocar na terra, na areia, se colocar na água, ele alimenta novamente o ecossistema, sendo consumido em 90 dias. Então, o primeiro aspecto importante é o aspecto da sustentabilidade. É um material que se renova, né? Não é finito, como os combustíveis fósseis ou matérias-primas fósseis, está na natureza, ele compõe já um ciclo natural. O que nós fazemos é justamente trazer tecnologia e fazer com que ele cresça somente na parte da raiz para formar um material. Enquanto esse material estiver em condições como a que nós estamos agora, numa sala, ele dura anos, tem uma durabilidade, né, de anos. Porém, se você tirar ele de um ambiente de temperatura, umidade controlada e colocar de volta na natureza, ele alimenta a natureza de volta. Então, primeiro tema é justamente o tema do podcast, né, ser sustentável. E vocês notaram, né, que a matéria-prima vem de um outro setor da economia. Então, tem um outro tema muito importante que nós precisamos trabalhar, que é a economia circular. Um setor da economia alimentar um outro setor. Né, diferente dos plásticos que extrai, né, um combustível fóssil, seus derivados, para fazer um produto que levaria 400, 500 anos para se degradar. Esse é um material fabricado com coisas que já existem na natureza e que se renovam num ciclo natural. A outra vantagem super importante, para produzir 1 quilo desse material, hoje nós conseguimos consumir aproximadamente 1,5 kg de gás carbônico da atmosfera. Então, é isso, Renato. No momento, nós estamos aí na COP29 falando de reduzir, né, as emissões de gás carbônico, de evitar o efeito estufa, de reduzir a elevação da temperatura média para evitar todos os efeitos climáticos que a gente está sentindo. Eu moro no Rio Grande do Sul e passei um mês de maio muito, muito difícil com a inundação que teve aqui. Felizmente não fui tão afetado, mas fui afetado, né? E a gente está vendo as coisas acontecerem. Então, uma tecnologia que, em vez de gerar gás carbônico, consome gás carbônico, é uma alternativa bastante interessante para os desafios que nós estamos enfrentando, né? Uma quarta coisa muito importante, a pegada ecológica. O consumo de água e energia é aproximadamente entre 30 a 300 vezes menor que determinadas fabricações ou processos de fabricação de plásticos. Então, imagine um produto que usa matérias-primas que já são o subproduto de um outro ciclo natural, biodegradável, negativo em gás carbônico e que tem uma pegada em termos de consumo de energia e água muito menor do que os processos atuais. Então, tem uma série de vantagens comparativas comparado com alguns plásticos que hoje nós usamos. Eu acredito que vocês devem ter passado muitas vezes nas ruas de São Paulo e veem uma pessoa compra um eletrodoméstico e o isopor que faz parte da embalagem é descartado, né? Aquele isopor pode levar 400 anos para ser consumido, se ele não for reciclado, no ciclo natural.
o material que nós A fazemos... maioria não é reciclado, né? Então, né, o material que nós fabricamos, o consumidor pode pegar ele com as próprias mãos, transformar em migalhas e usar como adubo num jardim ou numa plantação. E em 90 dias ele é reabsorvido pela natureza. É bem interessante, Bretão. E você comentou um pouco da economia circular, tem vários comentários para fazer aqui, mas vamos fatiando aí, né? Primeiro, Vamos devagar. O Renato é o cara pelo da menos economia 4 circular. coisas, né? pô, E é mestre na área, então é economia circular aplicada, isso daí que vocês estão fazendo, né? Mas a tecnologia ela é brasileira, você foi desenvolvida aqui no Brasil? Isso que eu queria Foi saber. desenvolvida aqui no Brasil, na Universidade Tecnológica Federal de Ponta Grossa, no Paraná. Né? Quem desenvolveu foram 3 caras geniais. Eu não sou um deles. Né? Já falo, eu não de gênio tenho nada. Né? A contribuição que eu estou tentando trazer é compartilhar a experiência que eu tenho como gestor, como eu fui presidente de algumas empresas multinacionais, então eu trabalhei 35 anos com a indústria química e petroquímica. Então eu conheço por dentro como é que funciona um processo de manufatura, qual é o consumo de energia, o consumo de água, e nesse período de tempo eu sempre procurei reduzir, sempre fui muito comprometido com essa questão ambiental de reduzir a pegada ambiental, diminuir desperdício, reduzir o uso de energia, de matéria-prima, melhorar a eficiência. Então, o que eu trago para a Mush é essa experiência de transformar esse processo num processo industrial padronizado, com qualidade e escalar, né, para um nível que possa ser usado em aplicações assim na economia, em embalagens, no material de construção civil, especialmente construção a seco, né, em decoração. Então, por ser um material, é isso que ele pode ser resistente em condições normais, né, numa sala. Nós temos um exemplo super bacana, que é uma gelateria em Curitiba, chamada Crema Lab. Nós fizemos toda a fachada, né, com esse material, e ela tem a textura de uma casquinha de sorvete. Então, e tá ali, aguenta chuva, sol, frio, calor, né? No dia 18, daqui aproximadamente, na próxima segunda-feira, vai ser inaugurada uma filial dessa gelateria num shopping, maior shopping de Curitiba, com a mesma fachada, né? É uma coisa que atrai bastante a atenção das pessoas, entendendo, nossa, que material é esse, né? Que coisa diferente, né? E tudo feito com subproduto da agricultura. Eu achei isso bem legal, porque a gente está trazendo aqui, né, Gustavo, acho que várias empresas que trabalham nessa questão, de certa forma, da economia circular. A gente falou com o pessoal da Meruoca, que trabalha com a decomposição de resíduos orgânicos, a base da mosca soldado negro, né, uma tecnologia também brasileira. A gente trouxe o pessoal como que é, da luz, lá da alga, que esqueci o nome. Enfim, um episódio recente que fizeram uma tecnologia também desenvolvida aqui no Brasil de absorção de gás carbônico com algas, né, com uma eficiência incrível. A gente vê mais uma tecnologia brasileira aí aplicada na economia circular que lida com os resíduos e substitui materiais, né, de uma forma inovadora. Eu queria entender um pouquinho como que é, né, você já falou rapidamente aí o processo de produção, mas como que é, assim, mais detalhadamente, essa questão da escala, como vocês estão hoje? Porque eu entendi que o micélio, você só pega o micélio, né, não a parte da flor do cogumelo, mas ele chega a desenvolver, o que vocês fazem, quando vocês produzem o micélio, tem algum outro material que vocês agregam além dos subprodutos agrícolas que vocês utilizam para, né, na verdade, para crescimento desse micélio? É só, então, e agregando nessa pergunta, só vocês têm, porque a gente vê falando de micélio, você vê várias fazendas que. Então, como é que é o modelo também que vocês têm? Vocês têm em relação ao negócio da Mush? Vamos lá. Vou tentar separar as duas partes, né? O processo produtivo e como escalar, e depois o modelo de negócio. Então, eu estava falando desses caras, 3 caras geniais, né? Que trabalhavam na universidade
Tecnológica Federal do Paraná, lá em Ponta Grossa, e eles começaram a estudar uma técnica de engenharia genética de como modificar o DNA de alguns fungos que virariam cogumelos, né? O que eles conseguiram fazer foi modificar o DNA desses fungos para que ele cresça somente na raiz, que ele não floresça. Em vez de completar o ciclo, ele não ter a flor, que é o cogumelo, a parte visível, né, que fica fora da terra, né, mas ele crescer somente na raiz. Olha que sacada genial, né? O subproduto, nós pegamos isso, pó de serra, farelo de trigo, casca de arroz, bagaço de cana, bagaço de milho, e esterilizamos isso. Nós evitamos que qualquer outro micro-organismo que esteja já ali, que a probabilidade de ter é próxima de 100%, né, são materiais orgânicos, então a gente esteriliza primeiro. Evita qualquer outro micro-organismo entre em competição com aquele material. Depois da esterilização, que é a primeira fase do processo, então nós inoculamos uma pequena quantidade de uma cepa desse fungo modificado, geneticamente modificado. E é aí onde reside toda a capacidade intelectual desses três caras geniais, que são o Eduardo Sidney, o Leandro Oshiro e o Antônio Carlos. Né? Foram eles que desenvolveram, que fizeram todo o projeto de pesquisa desde 2009 até 2021, 2022. Né? Então, eles desenvolveram essa parte, como fazer isso. Uma vez inoculado, como é um processo biológico, o fungo se alimenta desse material e absorve gás carbônico da atmosfera e água, num processo semelhante à fotossíntese. E como os materiais que estão ali, eles têm componentes que têm uma certa dureza, né? A madeira é dura porque tem um componente na madeira que é duro. Se você tratar a madeira e tirar, esse produto fica celulose, que é mole, né? Ela é suave, né? Tão suave quanto um algodão. Né? Então, ele cresce nessa primeira fase de crescimento, e aí, Renato e Gustavo, é um crescimento controlado. Temperatura, níveis de gás carbônico, nível de umidade, asepsia, não pode ter outros micro-organismos competindo ali. Né? Então, isso é controlado numa sala, como um processo farmacêutico. Né? Depois dessa primeira fase de crescimento, o material, então, é homogeneizado e aí colocado em moldes. E ele assume o formato daquele molde. E por isso que é um material tão versátil, que a gente pode fazer coisas diferentes. Né? Pode fazer um bloco, pode fazer um cubo, pode fazer uma coisa com um formato diferenciado. Né? Depois de colocar no molde, ele passa por uma segunda fase de crescimento, também numa sala controlada, e concluído esse processo, e aí o micélio, né, que é a raiz, né, deixa de crescer naquilo, o produto está praticamente pronto. Então, o que nós fazemos, só retiramos o excesso de umidade. Aí, eventualmente, nós agregamos alguns componentes também naturais, algumas resinas, que podem dar outras características. Cor, impermeabilidade, resistência à abrasão superficial, né? Impedimento de alguma coisa acontecer, e ali, uma vez que acabou a fase de crescimento, ele para de crescer. Então, ele não continua essa parte vegetativa. Eu tenho até um pedaço aqui de um material que é uma embalagem para vinho, né? Que é imagine uma garrafa de vinho, imagine um baixo relevo de uma garrafa, você põe ali, fecha, né? Um negócio completamente sustentável. Né? Se uma pessoa receber como um presente, pode usar aquilo e usar como adubo depois. Né? Não vai jogar no lixo, não vai se preocupar em reciclar, né? Ela mesmo pode fazer isso acontecer. Então, são essas 4 etapas do processo: esterilização, inoculação, crescimento, moldagem, crescimento 2, secagem, o produto está pronto. Só O modelo...
Fala, Gustavo. Quanto tempo dura esse processo? Depende, hoje, né, depende da formulação e do produto. Pode levar de 9 a 12 dias. Né? Mas qualquer processo industrial, né, mesmo que, por exemplo, cerveja, ela não fica pronta instantaneamente, né? É uma fermentação e tal, mas uma vez que entra num ciclo de produção, todos os dias está saindo cerveja da cervejaria. Né? Mas no ciclo total da produção, desde o começo da mistura, fermentação e tal, filtragem, está começando também lá atrás, todos os dias. E essa é a ideia de ter um processo industrial sequencial. Né? À medida que está saindo o produto em um lado, 14 dias antes, 12 dias antes, está entrando o substrato esterilizado lá atrás. Né? E formar a sequência. Nós temos 2 modelos de negócio, Gustavo. Um que é de nós para outros negócios, que é a questão das embalagens, ou, por exemplo, a questão de materiais para construção civil ou decoração e arquitetura. Então, você tem um negócio, compra aquele material que você vai usar para o produto final que você vai vender ao seu cliente. E nós temos uma pequena parte, em torno de 20%, que nós vendemos diretamente aos clientes, porque são coisas que foram feitas por escritórios de design e arquitetura que parece uma peça de arte. Né? Parece não, são peças de arte. Né? Então tem alguns que nós fizemos porque alguns dos arquitetos que nós conhecemos e escritórios de arquitetura ficaram tão encantados que foram fazendo coisas, que o material, como ele é moldável, você pode primeiro criar a forma, né, criar o design, depois fazer o molde e aí ele se adapta no molde. Nós temos uma mini capivara, né, que é um dos animais que representa a ecologia brasileira, que é muito bonita. Tudo bem que eu sou suspeito para falar, né, mas o escritório de arquitetura Boitatá, que desenhou ela, tem uma luminária chamada Hogar, que foi feita pelo escritório Ola, né, de design luminária. Essa luminária, inclusive, ganhou o primeiro prêmio esse ano, Abilux, de luminárias de teto. Super bacana. Muito né? bacana. Esse ano também nós tivemos a felicidade de ganhar o prêmio IF Awards Design lá na Alemanha. Eu fui a Berlim com o chefe de tecnologia, que é o Leandro Oshiro, receber esse prêmio de uma urna cinerária chamada Navegar. Essa urna foi concebida pelo escritório de design Furf, que tem aqui no Brasil, em Curitiba, e lá em Milão, na Itália. Eles, partindo daqueles... Quando a gente era criança, não fazia um barquinho de papel na escola, tipo um origami? Imagine aquele barco, só que feito com o material que nós fazemos, o que é uma solução ecológica para quem gostaria de ter as suas cinzas aspergidas no mar. Então você coloca a cinza, o barco de fato navega, né, e é colocado ali. Então, o modelo de negócio, Gustavo, é parte business, B2B, né, um negócio para outro negócio, parte para clientes que querem comprar diretamente. Nós temos alguns produtos de arquitetura e decoração num site que tem 17 mil arquitetos cadastrados, chamado Casoca. Está lá disponível, se vocês quiserem fazer uma visita, fiquem à vontade para dar uma olhada. Né? E a ideia é, à medida que se ganhe demanda, a gente comece a aumentar a escala de produção. Até o ano passado, até julho aproximadamente do ano passado, nós estávamos na planta piloto incubada na UTF-PR, né? E a partir de setembro do ano passado nós temos uma planta de demonstração, né? Mas uma planta industrial, onde esse processo vem acontecendo. E a produção ela é toda de vocês, da Mush, né? Desde a fazenda até o produto final. Bom, desde a fazenda não. Né? Nós recebemos da fazenda. E aí, essa parte, eu, como sou um cara de cadeia de produção, cadeia de suprimentos, tal, eu gosto de perguntar desses modelos para entender. Na fazenda a gente está da porteira para fora.
né? A gente está da porteira para fora. Então, né, o que é subproduto da atividade agrícola, nós recebemos lá, ou vamos buscar, né? As duas coisas funcionam. E a partir da esterilização, né, aí é conosco. Então, esterilização... Mas vocês provêm aí para os fazendeiros que estão ligados com vocês a tecnologia para gerar o cogumelo da maneira como vocês inventaram? Não. A tecnologia, especialmente a tecnologia genética, é protegida, né, por propriedade intelectual. E quem faz isso, que é um dos segredos industriais que nós temos, é o pessoal que trabalha conosco, que está desde a fundação da empresa. Mas o relacionamento na questão do suprimento é de receber o material. Não se descarta que num futuro, imagine a seguinte situação: uma empresa que utiliza materiais agrícolas como matéria-prima e gera um subproduto, e hoje descarta. E também usa embalagem, né? Então, imagine uma embalagem, vocês já devem ter comprado alguma vez alguma coisa que vem uma caixa de papelão, dentro tem um berço, e nesse berço estão encaixados produtos. A maioria desses berços são de plástico, né? Imagine esse berço feito com o mush pack. Então, suponha que essa empresa, né, queira substituir o plástico pelo nosso material. Então, uma ideia que nós temos é licenciar o processo produtivo para essa empresa fazer isso ali aonde ele está e evitar a questão logística, a movimentação de material, a emissão de CO2 com transporte. Então, nós vamos... A ideia, no futuro, à medida que a gente tenha cases de sucesso e o público também comece a se acostumar com o produto e ir introduzindo, isso chegar também nesse processo de licenciamento. Algo que é semelhante eu mencionei a cerveja antes, né? Uma cervejaria normalmente tem várias unidades espalhadas, exatamente porque o modelo de suprimento, tanto de recepção quanto de distribuição do produto acabado, ele segue uma lógica de um raio, né, que tanto tem a ver com a validade do produto, quanto também o custo do frete na distribuição. Mas no momento... Ficou uma dúvida na minha cabeça, não sei, passou uma pergunta besta, mas... Nenhuma pergunta boba, né, Gustavo? O cogumelo, então, ele é plantado pelo fazendeiro e vocês compram o cogumelo? Não. Ou eles... Não. Então, é essa parte que eu queria entender. Então, a falha foi minha de explicar. A falha foi minha de explicar. Nós trabalhamos no nível micro-orgânico. Nós não... A parte, né, da cepa que nós usamos é produzida no laboratório. Tá. Imagine uma solução aquosa que você vê no microscópio as células. Entendeu? Não é um cogumelo. Aí sim, essa coisinha microscópica numa solução é que vai crescer se alimentando do substrato. Então vocês... Por isso, tudo na planta dele. Né? Quando fala na fazenda, é o substrato e não o plantio do cogumelo para... Não. Nós não plantamos cogumelo, não, né, trabalhamos com quem faz cogumelo. Nós temos o processo biotecnológico de ter uma matriz e dessa matriz alterar o DNA para que ele só cresça na fase da raiz, que é o micélio. O conjunto de filamentos da raiz de um cogumelo é que chama micélio. É muito bacana e é genial. Sim, completamente genial. É bem interessante, Biratã. Você citou aí alguns exemplos assim de substituição de embalagem, você falou do isopor, até construção civil, mas quais outras aplicações, ou as principais que vocês têm hoje e quais vocês vislumbram aí futuramente que esse material poderia
entrar? Renato, é uma coisa muito interessante, né? Na construção civil, eu não sei na sala se vocês estão acostumados com acústica, né? Tem materiais que absorvem, né, som e melhora a acústica de um ambiente. O nosso material tem essa característica. E melhor do que os materiais que são feitos com combustíveis fósseis ou com, né, derivados do petróleo, ele é retardante de chama, não pega fogo. Então é um material seguro, atóxico, ele consegue segurar também calor até 5 graus, ele tem uma capacidade de isolamento térmico natural, né, e absorção acústica. Então, na construção civil, na parte de interiores, é um material muito interessante. A indústria de construção civil tem uma dor, que é a questão de como tratar o resíduo, né, que ela gera. E a construção civil molhada, 25% do material da construção civil molhada, né, cimento, concreto e tal, vira resíduo sólido. Então, imagine um material que ele é 100% biodegradável, 100%, né? Não vai gerar resíduo e alimenta a natureza de volta. Em vez de um material que não é sustentável porque a fonte dele é finita, né? E, além do mais, pode contaminar algum lugar, um aterro, uma coisa assim. Então, na construção civil, especialmente construção civil a seco, né, na decoração interna, esse é um dos segmentos da economia que nós vemos uma boa aplicação e temos vendido, né, com uma certa frequência, né, inclusive eu tinha mencionado a fachada, né, da gelateria lá da Cremalab. A parte de embalagens é a parte interna, né, de uma embalagem. Então esses são dois segmentos que têm o maior volume e o maior mercado. Mesmo como a dificuldade, claro, de um material novo, de alguma coisa inovadora, né, é exatamente convencer a quem já tem uma solução que é considerada prática, né, de você sair do que você já tem, já confia, já conhece, por uma coisa que ainda não conhece. Sim. Então, esse é um dos desafios que nós temos, né, de nos aproximar, né, das pessoas e fazer isso. Mas, por exemplo, esse material, determinada formulação, pode substituir algumas aplicações da madeira. Então, olha que interessante. A matéria-prima parte é pó de serra. Uma árvore, quando ela entra na serraria, entre 50% e 60% do tronco original vira um produto de madeira. Os outros 50% a 40% viram pó de serra ou resíduo. Quando há um aproveitamento como biomassa, como, né, fonte de energia para uma caldeira, por exemplo, é uma coisa interessante, mas há muitas serrarias que não têm. Agora, imagine você pegar esse material, o pó de serra, fazer o mushpack e substituir a madeira que é usada. Além de reduzir a demanda pela madeira, pela tora natural, mantém a floresta de pé, absorve mais carbono e tem aí um circuito virtuoso, um ciclo virtuoso do que a gente precisa fazer em termos de sustentabilidade, né? Então essa é uma outra aplicação que nós vemos com bons olhos. Em arquitetura, como é um material moldável, né, tinha falado para vocês, há uma série de coisas que fica o céu é o limite em termos de imaginação do que um design, um arquiteto, né, pode fazer. Um designer pode ter uma ideia, né, se aquela ideia for concebida para um molde, o nosso produto vai se moldar ali, né? Então, essa também é uma área que eu vejo bastante promissora, né? E as possibilidades são infinitas. A cada semana, praticamente, nós temos uma conversa, temos algum desenvolvimento, temos um trabalho com alguém, nós já temos um processo de desenvolvimento de produtos novos, né, partindo da ideia até chegar no protótipo do produto final com os clientes, que são coisas muito interessantes. Então, há possibilidades inúmeras.
né, de se fazer coisas, de fazer o interior, coisas que precisem absorver som, por exemplo. Imagine uma caixa acústica, a parte interior da caixa acústica, que ela precisa divulgar o som só numa direção e não ser absorvido na própria caixa. É uma outra aplicação. Então, há uma série de coisas que podem ser feitas. Mas, ô Biratã, voltando aqui para a conversa, né? Você citou uma das grandes dificuldades aí de, às vezes, a modificação das indústrias, né, já estão acostumadas a trabalhar com um tipo de material. Hoje, quais as principais barreiras vocês estão encontrando? É custo para chegar, às vezes, por exemplo, brigar com plástico para substituições de embalagem, né? A gente sabe que o preço da matéria-prima é lá embaixo. É realmente essa barreira por parte das empresas, é a falta, às vezes, de comprometimento das empresas de, tipo, falarem que trabalham com sustentabilidade, mas lá no fundo, né, essa mudança é um pouco mais complicada do que a gente sabe, né? Porque fala, pô, estão investindo aqui em sustentabilidade, mas não vamos ver, a mudança é sempre complicada. Quais estão sendo as principais barreiras e as oportunidades também que vocês estão identificando aí para o crescimento da aplicação? Bom, eu estava comentando com vocês, né? O desafio de um material inovador e de toda inovação, né, é pegar os pioneiros, né? Se a gente olha assim, de uma forma geral, né, do mesmo jeito que eu me encantei com a proposta e vocês estão achando incrível, muitas pessoas acham, né? Aí, claro, existem pessoas que elas olham a proposta, se encantam, se apaixonam e dizem, vamos em frente, e se comprometem, tá? Porque eventualmente elas estão no estágio, estão em um determinado negócio que é possível absorver algo assim, e o valor agregado vai melhorar ainda mais a imagem do produto ou a imagem da empresa, né? E aí, Renato, você falou uma palavra super importante, compromisso. Depende muito do líder daquela organização estar comprometido. Há outras organizações que já estão mais estabelecidas. Normalmente, nós temos conversado com organizações grandes, né, com multinacionais, e que são empresas que estão genuinamente trabalhando nessa questão de sustentabilidade. Mas ali tem uma equação que eles têm que fechar, né? Volume, custo e a questão da sustentabilidade. Então, eles não conseguem substituir, aí usando também um tema que é caro ao Gustavo, a questão da cadeia de suprimento. Ele já tem uma cadeia de suprimento do material que é usado para fazer uma embalagem. Então, ele já tem contratos de longo prazo, eventualmente, com um fornecedor, com a indústria petroquímica, que fornece o pellet, sim, o plástico pelletizado. Ele já tem dentro da empresa dele os silos para guardar isso, os moldes, já fez um investimento que precisa ser, claro, amortizado ao longo de um determinado período de tempo. Então, uma empresa já com essa estrutura, por mais comprometida que esteja, é difícil substituir todo esse investimento em ativo fixo, contratos, etc., por uma tecnologia nova. Então, tem sempre que começar por um volume pequeno, uma linha pequena, algo que seja premium, né? Porque todos nós sabemos que essa equação de competitividade, preço e escala, elas andam juntas, né? Quanto maior a escala que você fizer, menor deve ser o custo de produção, porque vai absorvendo o custo fixo do processo produtivo. Então, esse é um dos nossos desafios, obter escala suficiente para diluir o custo fixo e ser competitivo, né? O desafio de entrar em empresas que já estão estabelecidas é justamente encontrar qual o nicho, qual o ponto que a nossa solução vai se encaixar e não vai prejudicar todo o negócio, pelo contrário, né? Vai trazer algum tipo de benefício. Um outro desafio diferente, mas também muito gostoso, é trabalhar com empresas pequenas e médias que já têm esse compromisso e a barreira de saída do que elas estão fazendo é mais baixa ou inexiste, porque ainda não tem uma solução definitiva para o que ela está trabalhando. Então, essa modificação é mais fácil, tá?
Mas existe, claro, uma parte da população que o tema sustentabilidade, cuidado ambiental, impacto ambiental, resíduos, é um tema sensível. Nós sabemos que não é a maioria da população, a gente ouve muito falar e tal, mas entre esse ser um tema sensível e isso fazer parte do processo de decisão para optar por materiais diferentes, tem uma distância. Tá? Independente disso, tá? O nosso desafio é manter e desenvolver para apresentar uma solução para as pessoas e para as empresas que as ajude a reduzir o impacto ambiental. E é isso, estando no Brasil, sendo pioneiro, sendo uma potência da agroindústria, né, se incluindo na economia circular e tendo, né, todo esse mercado disponível, eu estou bastante confiante no sucesso que nós podemos ter. Não, com certeza. A gente falou um pouco de custo, e quando fala de sustentabilidade, né, a gente, no conceito, a gente sempre traz aqui no Beabá o conceito básico de sustentabilidade, é falar do lado social, do lado econômico e do lado ambiental, né? Então, vocês, para o negócio ser sustentável, também vai ter que a parte de custo ser sustentável. E aí a empresa, o negócio fica sustentável ao longo do tempo. Então, e é muito claro isso que você falou, né? Quando você está atuando com empresas menores ou com empresas novas, é mais fácil, tem menos barreira de entrada do que você querer entrar numa multinacional gigantesca que já tem lá aqueles projetos em relação à embalagem ou outras coisas que ela já tem muito dinheiro colocado mas que pensa também, né, tem a vantagem de pensar num prazo maior, e aí no seu planejamento de longo prazo já inclui uma transição, né? Isso também é algo que eu já fui bem da área de suprimentos mesmo, de colocar nesse aspecto também, de ter nos objetivos da área de suprimentos, fazer a alteração no longo prazo e o planejamento para, eu tenho um material que é menos sustentável e eu vou migrando a minha produção, né, para algo mais... Gustavo, essa é bem a ideia, né? Olha só, desafio e oportunidade, os dois andam bastante juntos, né? Se por um lado, e assim, eu vim dessa indústria, para mim é tranquilo de compreender que há um investimento em ativo fixo, em mão de obra, tem contratos envolvidos, não é uma coisa que uma empresa que já está estabelecida pode fazer, né, da noite para o dia, dizer assim, beleza, agora eu vou trocar isso por isso, né? Não funciona desse jeito, há um tempo de maturação, né? E há um tempo também de entender o funcionamento do material, como é que o cliente dessa empresa lá na ponta vai receber uma embalagem nova, né? Então é preciso, né, o desafio está justamente em ir mostrando para o público o quanto mais a gente conseguir mostrar, especialmente para as pessoas que já são mais comprometidas, né? E como eu falei, né, em empresas menores, onde a gente pode conversar diretamente com o tomador de decisão, o processo em termos de tempo também é mais curto. Então, à medida que a gente vai trabalhando isso, conversando com todos os públicos, né, desde do consumidor final, é uma pessoa que não está numa empresa, mas é interessada na questão de sustentabilidade no meio ambiente. As pequenas e médias empresas com projetos que têm viabilidade, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista funcional para aquela empresa. E conversando com grandes empresas para mostrar, né, uma opção dentro de um futuro próximo que elas podem contar. Porque aquele contrato tem um prazo. E toda empresa tem uma dinâmica também de inovação, lançar novos produtos, novas coisas, às vezes uma nova linha com uma embalagem diferente, né? Que já vai, inclusive, no rótulo, já vai ali trabalhando. Então, dizer, olha, estamos substituindo, né, ou
esse nosso produto, a embalagem consome X quilos de gás carbônico. Estamos contribuindo para reduzir o impacto do efeito estufa, né? E, Biratã, para a gente poder, né, eu achei muito legal conhecer o produto da Mush e o que vocês estão desenvolvendo, mas a gente está chegando aqui ao final da nossa conversa, mas para quem quiser conhecer mais, às vezes ter contato, né, ou adquirir os materiais, enfim, onde que pode conversar, entrar em contato com vocês, e também abrir um espaço aqui para a gente encerrar, de você deixar uma mensagem final, falando tanto dos planos futuros da Mush, mas algo que você queira deixar aqui para os nossos ouvintes. Vamos lá, né? Nós estamos em pelo menos 3 redes sociais. Estamos no Instagram, @Mush, estamos no Facebook e no LinkedIn. Se procurar nessas redes Mush, M-U-S-H, chegam lá, né? Nós temos um website, www.mush.eco, como ecologia, né? Então, lá vocês podem, qualquer pessoa pode entrar, ver, né? E muitas pessoas por ali nos conhecem, né? Eu também estou à disposição, né? Então também tem um perfil no LinkedIn, mesmo nome, o Biratã Sá, né? E através dessas redes sociais também pode chegar a mim. Se vocês me dão uns 45 segundos com a mensagem final, que eu gostaria de dizer o seguinte: há uma frase do Mahatma Gandhi que sempre me impactou muito, tá? E que, se eu não me engano, a frase é assim: se você quer mudar o mundo, seja parte da mudança, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. E essa é uma coisa que nós temos em conjunto como time e como lema, né? Nós estamos trabalhando para contribuir com um pouco da mudança que nós entendemos que o mundo precisa. Nós precisamos deixar para os nossos filhos, para as nossas futuras gerações, um mundo onde as coisas estejam, pelo menos, caminhando para um equilíbrio natural. Então nós precisamos encontrar soluções que os ciclos da natureza sejam respeitados. E é nisso que nós estamos trabalhando. Nós estamos buscando na natureza, no DNA de organismos que estão aqui há mais tempo do que nós, seres humanos, soluções para garantir um certo conforto e a nossa longevidade, a sustentabilidade e um equilíbrio ambiental. Então essa é a ideia, de transformar isso, como o Gustavo falou, no aspecto ambiental, num aspecto social, que isso beneficie toda a sociedade, não só a sociedade brasileira, mas a sociedade mundial, né? E que traga também frutos econômicos, que não destrua o que a gente já construiu em termos de economia, mas que integre ainda melhor, né? E essa é uma das coisas que a economia circular pode fazer. Perfeito, Biratã, obrigado. Eu achei muito legal conhecer vocês, conhecer a empresa, e vamos divulgar aqui o episódio, né? Acho que todos os ouvintes que estão, todas as pessoas que nos escutaram, vão querer conhecer mais do material. Então agradeço aí a sua participação, Gustavo, a todos que nos escutaram. Até o próximo episódio aqui do Beabá da Sustentabilidade. Show. Boa, Renato, boa, Biratã. E como o Biratã falou uma frase do Mahatma Gandhi, tem uma outra que também vai nesse sentido também, que é o futuro, depende do que a gente faz hoje, do que a gente faz no presente. Isso aí. Então, a gente está mostrando aqui, que é o que a gente gosta mais de trazer no nosso podcast, são soluções, né? Não ficar só falando de... A gente fez um episódio, foi ao ar essa semana, sobre a COP da biodiversidade, que foi para a gente destilar, né? Porque teve muita coisa que não funcionou lá na COP da biodiversidade, mas hoje a gente já traz um ânimo renovado para essa batalha de sustentabilidade, que é mostrar soluções aqui no Brasil, que é o que a gente
mais feliz de trazer, mostrar que o nosso país tem tecnologia e consegue liderar essa mudança que a gente precisa ter para a gente realmente ter um futuro melhor, um futuro mais sustentável. Então, muito obrigado, Biratã, muito obrigado a Mush, e aqui o Beabá é Sustentável. Eu que agradeço a vocês, Gustavo, Renato, muito obrigado pela oportunidade. Contem sempre comigo quando precisar. Espero ter conseguido explicar de uma forma tranquila, né, o que é que a gente faz, que é uma solução concreta, tangível.